Olá, este é o Conexão. O que vem à sua mente quando pensa no semiárido brasileiro? Terra seca, animais mortos? O Conexão de hoje vai te mostrar que o semiárido do nosso país é bem diferente destas imagens. A região compreende mais de 1.000 cidades de 9 estados e nesta área vivem 22 milhões de pessoas. Esta pauta foi uma sugestão do grupo de estudantes que está conosco aqui no canal Futura, no projeto Geração Futura. Quem vai nos apresentar este outro lado do semiárido é a Meire Souza, que é estudante da Universidade Estadual da Bahia, a Milena Rocha, que é estudante da Universidade Federal do Piauí, e a Valquíria Lima, que é coordenadora executiva da ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, pelo Estado das Minas Gerais. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Nós ficamos sabendo dessa pauta através dessas duas lindas aqui e foi um momento muito especial para mim, como jornalista, como brasileira, parar para pensar nesse aspecto também. Tipo, gente, como é assim? Realmente, quando eu penso no semiárido, só vem aquelas imagens feias. O que essas meninas estão falando? Então, a nossa ideia realmente é trazer essas imagens bonitas que vocês detêm. E eu acho que o mais importante que eu gostaria de saber, começando pela Valquíria, é que um ponto que vocês colocaram na conversa, quando vocês iniciaram as conversas com a nossa produção, foi a questão de que com a seca se convive, não se combate a seca. Explica pra gente esse raciocínio, porque deve mudar tudo pensar dessa forma, né, Valquíria? Exatamente. Pensando exatamente nessa imagem que nós estamos acostumados a imaginar, a ver o semiárido brasileiro, a gente já vem logo a imagem também que sempre foi repassada de que seca se combate. E, na verdade, seca é um fenômeno da natureza. E nós vivemos num semiárido, inclusive, o mais chuvoso do planeta. A gente tem um grande milímetros de chuva comparado aos outros semiáridos, só que a gente tem uma evapotranspiração mais de 90%. O que é evapotranspiração? Então, a chuva... Tem chuva, só que aí toda a água ela não consegue ser armazenada no solo. Ela é evapotranspirada pelo calor. Rápido. Rapidamente. Vai embora rapidinho. Então, o que a gente precisa fazer? Estocar essa água. Quando a gente fala que seca não se combate, se convive, porque é um fenômeno climático e que a gente tem aprendido com as famílias do semiárido brasileiro a conviver nessa região, porque eles já habitam essa região há muitos e muitos tempos. Então, eles já se adaptaram a diversas formas de convivência. E Milena, eu queria saber o seguinte, ficou para mim muito forte que é muito importante para vocês mostrarem uma outra imagem. É ruim para você que é moradora de uma dessas cidades ver a sua região retratada dessa forma sempre? Porque a gente começa a ver desde os livros escolares, quando você vai estudar o que é o Nordeste brasileiro, que é onde está a maioria dos estados do semiárido, você já vai vendo as imagens que vem no livro de geografia, já são essas, de um chão bem rachado, com uma vaca morta. E não é que não tenha isso existe sim, mas além disso, existem milhões de outras coisas no semiárido, como, por exemplo, como é que você tem piscicultura, tem muitas flores, agricultura familiar. Agricultura familiar, então assim, tem muitas experiências que precisam ser visibilizadas. E a grande contribuição não só da mídia, mas de toda a estrutura que a gente tem de entender o semiárido brasileiro assim. Acho que a gente tem muita coisa que contribui a gente a ter essa imagem na cabeça. Nem é culpa, seja de quem for, mas é muito desse sistema que a gente vive, que não se visibiliza num país continental, o norte, o nordeste, essas partes mais afastadas do eixo Rio-São Paulo. E Meire, existem muitas formas de lidar com essa seca, né? Assim, tanto que você até retratou isso, a gente vai mostrar mais pra frente. Mas existem muitas tecnologias para vocês conseguirem guardar essa água. Sim, existem muitas e é interessante o que Valquíria falou, que essas tecnologias vêm sendo criadas há muitos anos e agora, dos anos 80 para cá, vem sido aperfeiçoado algumas tecnologias e criadas outras. Mas existe uma vastidão de coisas que podem ser utilizadas para conviver com esse fenômeno natural que é a seca. Vai desde a cisterna, a um tanque de trincheira, que é um reservatório específico para os animais. Deixa eu te interromper, porque você está dando spoiler. Deixa eu mostrar, olha só, a Meire trabalhou e ela indicou um documentário no qual ela trabalhou. O filme mostra algumas dessas tecnologias utilizadas para resolver essa questão da água no semiárido. Vamos assistir a um trechinho do Ainda Lutamos, certo? Certo. Suficiente para acumular água. Lá hoje está bem diferente, por causa que aumentou mais, a população cresceu, tem fonte e barragens mais de bom porte.
Então, nós conseguimos cisternas de consumo, que é o tipo de cisterna que capta a água da chuva, das bicas, e tem como objetivo maior a água para consumo. E depois a gente conseguiu as cisternas de produção, que tem como objetivo a produção de hortaliças ou de frutas, e a quantidade foram 12 cisternas de produção. Nós também temos aqui em nossa comunidade barragens maiores, né, que são 2 barragens públicas e alguns barreiros particulares. Além desses, nós também fomos contemplados com os tanques de trincheira. São 8 tanques de trincheira e que tem como objetivo justamente a água para animais. Nossa realidade aqui não é uma realidade para poço, porque não, assim, há uma dificuldade enorme para captar essa água subterrânea. Então, vários poços já foram perfurados, se não me falha a memória, 13 a 14 poços, mas, infelizmente, nenhum deu água. A primeira tecnologia que teve aqui em nossa comunidade foi a cacimba. Eram construídas manualmente, através de mutirão, durava mais ou menos em média 8 meses para conseguir o ponto ideal, né, de água. Hoje em dia, ainda há pessoas que utilizam dessas fontes. Então aí a gente viu, eu nem sei, ela falou várias possibilidades, existem muitas tecnologias para lidar, né? E é engraçado quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa logo em uma coisa nova, né? Isso aí me parece muito sabedoria popular, né? É isso mesmo, Meire? É isso mesmo. A cacimba, por exemplo, foi construída pela população, né? Foram as pessoas que pensaram nesse projeto de cacimba. E como ela falou no DOC, foi a primeira tecnologia que foi construída lá manualmente. E toda a ideia, principalmente a questão das cisternas, as cisternas foram construídas, a ideia foi de um pedreiro lá de Sergipe, que veio trabalhar em São Paulo. E aí ele viu a construção de piscinas e disse, vou fazer algo parecido lá na minha terra, lá na minha região. E aí ele teve essa ideia de construir as cisternas para armazenar água da chuva. Então existe uma diversidade de coisas que podem ser utilizadas para que a gente possa conviver com essa região. Só que infelizmente muitas coisas não chegam para todos, porque ainda existem algumas barreiras que são criadas, que fazem com que a gente fique dependendo muitas vezes de políticos, dependendo de favores, dependendo de algumas situações delicadas. Mas essas tecnologias mostram que é possível viver no semiárido, que esse Nordeste, que esse semiárido é viável. E que pode reservar água quando a água chegar para ela. Com certeza. Ô, Valquíria, me explica uma coisa, existe um projeto de 1 milhão de cisternas. Esse projeto vem da sociedade civil? Seria uma solução? O programa 1 milhão de cisterna é um projeto da articulação do semiárido, que a gente está falando de entidades, são mais de 3.000 organizações da sociedade civil reunidas no semiárido brasileiro. E em 1999 nós propomos uma política pública de acesso à água para as famílias do semiárido brasileiro, baseado nas experiências de convivência dos agricultores dessa região. A cisterna de placa é um reservatório de armazenar água de chuva, 16 milímetros, para o consumo humano. No período mais seco das secas, que são aí, fica 6 a 8 meses sem chover no semiárido, essas famílias têm uma água potável, armazenada e tratada, para que elas possam consumir isso. Essa cisterna seria suficiente para passar pelo período de seca, tendo um período de 4 meses de chuva? Utilizando ela apenas para beber, sim. Dar banho num recém-nascido e beber, sim. Entendi. Por isso que a gente tem outras tecnologias que armazenam água de chuva para a produção de alimentos. Entendi. Então, o programa 1 milhão de cisterna nasce dessa concepção de você democratizar o acesso à água para as famílias do semiárido. E 1 milhão é porque naquele momento, em 99, a gente fazia um estudo que tinha 1 milhão de famílias com necessidade de armazenar água de chuva para o consumo humano. E como que está? Em que pé que está hoje esse projeto? Hoje nós temos executados pela ASA em torno de 700 mil tecnologias de cisternas de armazenamento de água de chuva, mas o governo, com outras parcerias, já chegamos a 1 milhão, mas existe ainda um déficit de 350 mil famílias que ainda precisam da cisterna para o consumo humano. 350 mil famílias significa 1 milhão e 700 mil pessoas que não têm água potável ainda no semiárido brasileiro para beber. Então, assim, a gente está vendo até uma imagem para visualizar, quem não consegue visualizar o semiárido, essa imagem é bem atualizada, né? Olha só o tamanho do nosso semiárido, e aí tem então 1 milhão de pessoas que ainda precisam dessas cisternas, né? A gente tem 350 mil famílias e 1 milhão de pessoas, 700 mil, que sem água potável para beber. Nós estamos falando de uma região
de 970 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. E onde se concentra a maior população da agricultura familiar do Brasil. Está no semiárido brasileiro. A gente vai entrar nesse assunto, tá bom? Porque eu acho que é muito importante a gente falar também. Mas antes, eu quero mostrar um outro documentário sobre o assunto, que é o Divina Água. Uma produção do Instituto Conrad Brasil e Cefas. A gente vai ouvir a história de um casal que eu achei muito legal, a história da Maria Inês e Dorival Santos, sobre a criação de um poço no quintal da casa deles, lá no semiárido do Piauí. Vamos ver. Mas eu pensei assim, eu digo, só se nós cavar um poço. Porque se nós não cavar um poço, como é que nós vamos viver aqui, sem água? Era ir embora, né? E eu não queria ir embora daqui, que foi aqui que eu me criei, sempre gostei daqui. Aí eu chamei meu esposo, digo, vamos cavar um poço. Deus tocou em mim, eu senti aquela força de vontade que nós conseguíamos. Aí ele disse, não, nós não cava não. Eu disse, cava, nós cava sim. Se você quiser cavar o poço, eu lhe ajudo, do começo ao fim. Comecei a cavar ele, comecei aqui no barro, aí fui cavando, até quando topei no lajeiro, aí não dava para cavar mais com enxadeco, né? Que eu estava cavando cavador, aí precisou cavar disso aqui. Começar a cavar com isso aqui é ferro, né? Aí eu aqui, estava no lajeiro, aí eu bati ele aqui com a marreta e arrancando os tampinhos pequenos, né? Cavava um bom pedaço, aí tirava a terra, tinha esse carreteiro aqui, ó, que era aqui. Aí daqui, rodava nesse bem aí, ó, rodando, e a minha esposa tirando a terra. Até quando nós conseguimos topar na água. Aí, quando nós topamos na água, ainda foi mais difícil, porque quando a gente estava vendo o lajeiro, era melhor, porque a gente não batia nem nas mãos, né, a marreta. Mas quando tinha água, quando começava a criar água, tinha que tirar a água para fora, para descobrir o lajeiro, para a gente poder cavar de novo. Tinha muita gente que dizia que eu não cavava, né? Mas a fé minha é que quando eu topei, aí eu senti naquela fé que tinha que topar na água. E agora tinha água para a gente beber, para os animais, os vizinhos, que tem muitos vizinhos aqui que não tinha água. E daqui foi que levou água para os vizinhos, para uma escola que tem ali, as professoras, vinham tomar banho aqui também. Aí melhorou a situação de nós, desse poço bem que assim, porque não tinha mais água nem nas cacimbas e nem nos olhos d'água mais. Milena, a gente vê, você acompanhou esse trabalho aqui também? E assim, eu achei interessante, o que me chamou a atenção é que, tipo assim, é aquela iniciativa que, ela diz que foi Deus, né, no caso dela, mas aquela força que existe na gente, né, assim, ela pode acreditar a Deus, você tem as suas crenças, mas assim, existe uma força nas pessoas que faz com que resolvam seus problemas, né? Sim, é incrível perceber que essas pessoas não querem ir embora de lá. As pessoas não querem ir embora do semiárido, elas querem condições para permanecerem lá. Se tinha uma fase de quando se terminava, principalmente quando se terminava o ensino médio, muitos jovens vinham para São Paulo, para o Rio, para o sul-sudeste do país. E essas tecnologias, a sistemática dessas tecnologias e a própria valorização da autoestima dessas pessoas faz com que elas permaneçam lá e entendam que elas podem continuar lá se elas tiverem essas condições. E eu acredito que a partir desses incômodos que a gente vai tendo de como é que é retratado isso na mídia, a gente que estuda comunicação também tenta dar a nossa contribuição dessa forma, produzindo material do nosso jeito, para mostrar as coisas que a gente acredita, mostrar essas outras faces, né? Eu vou querer resolver essa questão da água, por exemplo, para eles, era tipo o pontapé inicial para a vida, porque imagina um agricultor familiar sem água. É preciso entender isso. A convivência com o semiárido, o resgate de dignidade dessas famílias passa pelo acesso à água, do consumo humano e para a produção de seus próprios alimentos. Quando você democratiza a água, você muda a vida das mulheres, que são elas que são responsáveis pelo abastecimento de água da família. Andam de 7 horas por dia com latas d'água na cabeça em busca da água.
as crianças vão junto, estão fora da escola. Quando você tem um reservatório que armazena água do lado da sua casa, você muda a vida dessa mulher, muda a vida dessa criança que volta para a escola, muda a vida dessa família. É muito importante. Então, assim, e são tecnologias simples, Exatamente. baratas e eficientes. Nós não estamos falando de grandes transposições, de grandes barragens e de grandes obras. Essas obras, de fato, não chegam água nas famílias difusas do semiárido. Nós estamos falando de pequenas tecnologias, que a gente chama de tecnologias sociais, porque são de apropriação dos próprios agricultores e agricultoras. São eles que constroem. Então, eles não recebem uma obra pronta, não é uma obra, é uma conquista. Eles constroem em mutirão, aprendem a tecnologia e se sentem donos e protagonistas do processo. E vão dar muito valor àquilo ali, vão cuidar Com muito certeza. bem, né? Olha só, a gente vai conversar agora com o professor Durval Muniz, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele estuda essa questão da criação da imagem do semiárido ao longo do tempo. Vamos ouvir aí um pouco desse estudioso. Olá, professor, o senhor me escuta bem? Obrigado. Professor, me explica, a que se deve a criação desse semiárido que a gente recebe sempre da mesma forma? Bem, a imagem do semiárido está ligada a dois temas, que é o tema da seca e o tema do sertão. Aí essa imagem começa a ser criada no final do século XIX, a partir da chamada Grande Seca de 1877-79, que é a primeira grande seca que chama a atenção da população a nível nacional, porque é a primeira seca fartamente coberta pela imprensa. Quer dizer, quando se vê imagens das pessoas morrendo, as pessoas extremamente esqueléticas, não é? E você tem, a partir dessa seca, também toda a produção de uma literatura, não é? Principalmente a partir do primeiro romance, que é o José do Patrocínio, Os Retirantes, que justamente é um jornalista que vem cobrir a seca no Ceará e que depois escreve esse romance, anexando a ele uma série de fotos, de fotografias que chocam muito a opinião pública nacional. Tá? E nesses romances, quer dizer, você parte basicamente de dois modelos narrativos, que é o modelo do Êxodo e o modelo da Via Crucis, que são dois modelos bíblicos e que remetem o semiárido do Nordeste ao deserto. Então, Entendi. a ideia é que os migrantes atravessavam o deserto. E, professor, essa imagem acabou perdurando. Tudo bem, o senhor falou aí de 1800 e tal, e aí até hoje essa imagem continua. O que o senhor acha que acontece, que as pessoas ficam sempre batendo na mesma tecla? Porque, primeiro, essa imagem foi sendo retrabalhada permanentemente pela imprensa, principalmente pelos políticos locais que usavam dessa imagem para conseguir recursos, para conseguir obras públicas, não é? E vai para as artes e vai para o cinema. Quer dizer, essa imagem é recorrentemente recolocada, não é? Pela mídia, não é? E isso reforça com que ela permaneça o tempo todo. Além de tudo, porque você tem um interesse político atrás. Quer dizer, é o interesse político das elites locais que essa imagem continue. E, professor, quando o senhor diz que é preciso desconstruir o Nordeste, o que o senhor quer dizer quando o senhor cita essa frase? Eu quero que se desconstrua esse imaginário em torno do Nordeste. Quer dizer, não é que o Nordeste vai deixar de existir, mas é preciso que a gente rompa com esse conjunto de imagens que foi criado em torno do Nordeste, que falseia o que é a região. Quer dizer, cria ignorância a respeito do que é a região, da sua diversidade. O Nordeste não é homogêneo em nenhum aspecto que você observar, nem mesmo o semiárido. O semiárido que todo mundo acha que é quente, que é calor, há áreas no semiárido úmidas e há áreas no semiárido elevadas, onde você tem temperaturas muito baixas. É muito triste perceber isso, né, professor? Que a gente aqui dentro do Brasil, a gente não conhece nosso próprio país, né? O senhor está trazendo informações que, né, a maioria de nós não conhece. Como que o senhor acredita que é possível mudar? O que tem que fazer para a gente mudar essa imem? Em grande medida o que vocês estão fazendo. Quer dizer, a mídia brasileira... Muito obrigada, professor. Ganhamos um 10 aqui, né? O grande problema da mídia brasileira é que ela é concentrada, inclusive do ponto de vista regional. É verdade. Então, ela tem um olhar vesgo para o restante do país. Ela opera basicamente a partir de estereótipos.
ela vem para as outras regiões buscar a imagem que já se tem clássica da região e não conhecer a diversidade, a diferença da região. Tá certo, professor. Olha, muito obrigada pela sua participação. O senhor dá a entrevista muito bem. Gostaria muito de ter mais tempo para conversar com o senhor. Acho que não vai faltar oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado a você. Um abraço. Gente, essa questão que ele trouxe, assim, é tão, né? Porque a gente quer reforçar estereótipo, reforçar esse puxão de orelha é válido, viu? Eu concordo, professor, a gente precisa mudar. E estamos aqui, o Canal Futura, tentando dar esses primeiros passos. Além da questão dessas cisternas, eu gostaria da gente entrar agora e falar sobre a questão da agricultura familiar. Nós temos o maior número de famílias agricultoras no semiárido, Valquíria? Exatamente. A maioria da população da agricultura familiar e camponesa hoje no Brasil está concentrada no semiárido brasileiro. A gente disse que é a última fronteira da agricultura familiar e camponesa. Então a gente está falando dos agricultores, também de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, enfim. E vocês têm umas ações voltadas, né? Tem um projeto Sementes, como é que foi isso? Nós chamamos a nossa ação de convivência com o semiárido, passa pelas tecnologias de armazenamento de água de chuva para a produção de alimentos e para consumo humano, mas pelo um conceito de estocagem. No semiárido você tem que estocar água para beber e produzir, você tem que estocar alimentos para a população e para os animais, e você estoca alimento através das sementes mais adaptadas àqueles territórios e àquelas condições. Não dá para pegar uma semente do sul e achar que ela vai produzir igual no semiárido brasileiro. Claro, verdade. Então, a gente tem um programa de resgate das sementes que a gente chama de sementes crioulas, sementes mais adaptadas a cada território, que são patrimônios genéticos dos agricultores, que guardam as gerações. Então, isso garante a segurança alimentar dessas famílias. Maravilhoso. Eu queria mostrar o site da ASA. As pessoas que quiserem mais informações podem entrar em contato com vocês pelo site, né? Com certeza. Vamos mostrar aí, ó. A ASA, ali você, eu estou vendo a primeira página, mas vocês colocam várias informações ali, né, Valquíria? asabrasil.org.br, tem tudo ali, notícias, o que vocês colocam no site? Todos os programas, todas as notícias, tudo que envolve a convivência com o semiárido, as políticas de desenvolvimento para o semiárido brasileiro, todas as ações. E a ideia sempre é dar visibilidade às experimentações, as adaptações e o conhecimento desses agricultores e agricultoras que está mudando esse olhar sobre a região. Ótimo. Então, quando a gente fala de imaginário, é uma mudança de olhar. Com certeza, e mudança do nosso banco de dados também. Meninas, exatamente. Eu gostaria de saber de vocês, qual que é a expectativa de vocês daqui para frente, agora munidas com essas ferramentas que receberam nessas 2 semanas? Vão continuar trabalhando, Meire, para mostrar essas imagens para a gente? Com certeza. Agora, como você disse, a gente está mais ainda motivado, mais fortalecido para sair por aí pelos meios de comunicação em nosso território, né, em nossas cidades, falando desse semiárido tão vivo e tão rico que nós temos. A gente só tem mais força agora para Posso esperar alguma coisa também de Milena? Sim, a gente pode produzir até para cá, para o canal, algumas coisas do semiárido. Tá chamando, me contrato. Mas é isso mesmo, eu acho que é sempre bom aliar a técnica ao conteúdo, sabe? A forma e o conteúdo são bem importantes. E ter esse olhar de quem vive lá produzindo. A gente também precisa ser empoderado e ter ferramentas e técnicas para que a gente possa produzir e falar do nosso próprio lugar, sabe? Não só esperar que as pessoas possam falar sobre, mas que a gente também possa ter essa técnica para falar sobre o que a gente vive. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu acho assim, que eu demorei para aprender, que eu acho que vocês já sabem, que é da geração de vocês, é justamente essa coisa de se levantar, de falar. Porque se vocês não tivessem conversado e dito para nós, olha só, vocês da imprensa nunca mostram a parte bonita da minha área, cadê? A gente não estaria nesse momento tendo essa visibilidade e podendo mostrar para um monte de gente que estamos com a visão defasada. Então, assim, eu queria dar parabéns para vocês, de verdade, por vocês terem se levantado mesmo e mostrado que existe e o que a gente estava fazendo de errado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também a Valquíria pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Dá pra gente mostrar o site da ASA de novo? Porque eu acho que vai ser um serviço muito bom a gente mostrar, olha, a ASA, eu esqueci bem o endereço, me ajuda, Valquíria? asa@asabrasil.org.br. Se você precisar de mais informações, você que é do semiárido, você que se interessou também, olha lá, asabrasil.org.br, se interessou, é do semiárido, quer ajudar,
pode procurar aí o asabrasil.org.br. Novamente, muito obrigada a vocês, mulheres fortes. Muito obrigada mesmo por terem participado aqui com a gente. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!